Bem, por algum motivo a numeração de alguns capítulos no PDF estão erradas. Agora, por exemplo, vocês iriam ouvir capítulo 891, mas que na verdade era o 901. Então não estranhem caso ouçam uma numeração desconexa, somente a numeração está errada, os capítulos estão corretos. Capítulo 901, Prevenção. O meio-elfo na frente de Leilin se chamava Helen Carter. Ela alegou ser uma sobrevivente do antigo Império Arcanista que se interessava pelas artes arcanas. A herança de sua família havia sido seriamente prejudicada pela opressão das igrejas. Ela era na verdade uma maga de nível 11, e diferente de Arcane Fire, que ela usou para provar sua identidade, ela não conhecia outros modelos de magia arcana. Se as coisas fossem postas em perspectiva, ela era mais fraca que Leilin. Quanto ao motivo de ir para o norte, encontrou algo parecido com a herança de um antigo arcanista em seu antigo livro de família. Ela estava esperando encontrar algo para reviver sua linhagem. Mesmo com a proibição estrita do mundo deles, os arcanistas ainda existem. Leilin tocou o queixo. De fato, isso foi uma coisa muito boa. Isso significava que mesmo que ele conseguisse se tornar um arcanista no futuro, ele não teria que trabalhar muito para esconder sua identidade. Sim. Mesmo com a desaprovação das igrejas, qualquer bruxo que tenha alcançado o posto de lenda terá que colocar os pés no passo essencial da fundição sem tecido. O Império Netheril não deixou sua herança em um único lugar. Mesmo que a maioria tenha sido destruída na guerra, algumas pessoas conseguiram sorte nos remanescentes dela. Helen colocou algumas mechas de cabelo bem atrás da orelha de Jade. Sua beleza estava realmente em outro nível. Dito isto, Legends ainda tem que fazer suas pesquisas sobre magias arcanas em segredo, e uma vez que magos não lendários são afiliados a qualquer forma de magias arcanas, eles estão absolutamente prontos para isso. Helen riu amargamente enquanto falava sobre isso, como se ela fosse lembrada de algo que ela não queria ser. Parece que ela e sua família haviam suportado seu quinhão de sofrimento nas mãos dos deuses e de suas igrejas. De qualquer forma, obrigada por me salvar das criaturas. Posso contar-lhe tudo o que minha família sabe sobre a herança arcanista em troca. Helen disse sinceramente a Leilin. Essa foi uma escolha sábia. Mesmo se ela se rebelasse, Leilin teria seus próprios métodos para alcançar o que ele queria, como magias como recuperação da memória. Helen não era páreo para ele. Além disso, ela reconheceu que Leilin era alguém relacionado às artes arcanas de qualquer maneira. Só isso a levará a baixar a guarda contra ele. Obrigado. Quando eu encontrar os documentos e informações, farei uma cópia para você. Leilin não rejeitou sua oferta. Ele certamente achava que merecia tudo. Antes de descobrir qualquer remanescente dos arcanistas, precisarei que você se aproxime da minha detecção. Está bem? Sim, tudo ficará bem. Uma consequência como essa já era muito melhor do que ser aprisionada pelas criaturas, onde ela poderia eventualmente se tornar um sacrifício. Helen prontamente concordou com o pedido de Leilin, sem qualquer negociação. Ela estava ciente de que sua vida estava em suas mãos agora. Meu senhor. Tiffany mostrou sinais de surpresa quando viu Leilin trazendo Helen para fora da sala. Certo, esta é a senhorita Helen. Você pode considerá-la nossa cliente. Leilin disse ambiguamente. Helen não estava satisfeita com a forma como ela estava sendo apresentada, mas preferiu não expressar isso. Nós limpamos o acampamento inteiro. A alta geração de criaturas e dezenas de criaturas normais que foram eliminadas foram postas de lado. Tiff se parecia com uma dona de casa que trabalhava duro, relatando tudo ao seu dono. Há comida suficiente para 200 pessoas aqui e armas suficientes para equipar um esquadrão de combate de elite. Eu também encontrei algumas poções mágicas de alto grau e outros itens mágicos na sala do líder. Eles são todos muito fortes, provavelmente destinados a matar o dragão. Entendi. Tire todas as armas e armaduras e deixe metade da comida. Leilin manteve os ingredientes de alta qualidade que Tiff entregou a ele. Estes materiais eram valiosos mesmo fora do seu uso para matar dragões. Traga-me todos os cativos, eu tenho algum uso para eles. As coisas ficaram mais simples depois que ele viu as pessoas que participaram da batalha e ajudaram a transformar suas linhagens. Ele então pediu a Tiff para trazer Helen junto e levar o resto para trazer os suprimentos para longe antes de mudar sua aparência de volta para como ele parecia antes. Por que demorou tanto?
O resmungo de Rafinha pôde ser ouvido no momento em que Leyline retornou ao acampamento. Se você fosse um pouco mais atrasado, eu já estaria a caminho de encontrar você. Algo surgiu, reunir todos agora e se preparar para o ataque. Leyline estava corada de emoção. Por quê? Rafinha murmurou para si mesma, mas o resto dos homens rapidamente se reuniram. Eu recordei a área agora e descobri que o acampamento das criaturas estava completamente transformado. Leyline parecia em êxtase. Houve ataques e alguns de seus líderes morreram. Se formos lá agora, poderemos eliminá-los completamente e arrancá-los. Nós podemos terminar essa maldita missão. Todos os olhos dos soldados se iluminaram ao ouvir as palavras de Leyline. Ponto. Alec abriu os olhos, e o rosto daquele bruxo emergiu em sua mente mais uma vez. Droga! Minha cabeça! Alec levantou-se com muita dificuldade e viu seu acampamento quase destruído e desabou. Cativos. Olhando para os poucos sobreviventes entre os cadáveres, mesmo que ele não fosse tão inteligente, ele sabia que a missão havia falhado. Ele chutou violentamente os cativos desmaiados na tentativa de acordá-los e ordenou-lhes que fizessem o mesmo com os outros enquanto se sentava. Sua cabeça ainda doía e estragava seus pensamentos já caóticos. Humanos, magos, ataque. Cativos. Onde está o cativo? Alec correu para onde Helen estava presa antes, apenas para chegar a uma cela vazia. Aqueles humanos sangrentos. Alec rosnou de raiva, fazendo com que todos ao seu redor se encolhessem de medo. Eu sou o maior aqui, eu sou a cabeça de todos vocês. Ele bateu algumas das mais fortes criaturas para mostrar sua autoridade. O resto só podia choramingar em submissão, afinal era uma criatura de alto grau. Ele cedeu o resto em força e velocidade. Nós voltamos. Black Blood. Alec tomou uma decisão. Ele só podia abandonar o acampamento em seu estado atual. Mas antes que alguém pudesse se opor, uma voz soou em sua cabeça. Não volte. Aqueles humanos certeiros, eu não me vinguei deles. Os outros vão zombar de mim se eu voltar. A voz circulou sua cabeça e ultrapassou sua decisão anterior. Alec ficou tonto um pouco e decidiu abandonar sua decisão e reuniu todos os seus subordinados. Esses humanos desprezíveis, eu, Alec, sua nova cabeça vai vingar. Depois de anunciar sua decisão, ele recebeu olhares de medo em vez de grunhidos excitados. O ataque anterior de Leyline os assustara. Antes que Alec pudesse pensar em qualquer outra coisa, o caos irrompeu na entrada do acampamento deles. Um grupo de aventureiros humanos invadiu. Não, eram os guardas da cidade, mas eles pareciam ser poucos em número. Alec coçou a cabeça. Ele atacou os dois guardas e aventureiros antes. A única distinção em sua mente era que os guardas eram em maior número e tinham mais carne e terra. Eles querem nos atacar apenas com base nessa quantidade de pessoas. Alec foi acionado apesar de seu baixo intelecto. Mate-os! Ele gritou antes de avançar em frente ao resto. A primeira pessoa que ele viu foi uma jovem armada que emite uma aura deslumbrante. Um forte dos humanos. Alec foi pego de surpresa, mas isso não durou muito tempo antes de ele atacar ela. Matem-nos! Os guardas restantes da cidade estavam cheios de sede de sangue, avançando pelo seu futuro e vida, bem como pela vingança. Eles irromperam com os olhos vermelhos e os últimos resquícios de sua força. As criaturas que haviam suportado a batalha anterior tinham apenas metade de seus pontos fortes, e o restante sofreu ferimentos que os tornaram mais fracos do que antes. Talvez possamos realmente ganhar desta vez. Os soldados observaram Leyline, que correu diante de todos eles, com um vislumbre de esperança. Força do Masbull. Cloud Kill. Encantar arma. Carregar. A vitória é nossa, Leyline rugiu, soltando feitiços de suas mãos enquanto os cavaleiros golpeavam as esposas dos homens com suas espadas, enviando o crânio de uma criatura rolando para o chão. O efeito de paralisia ainda não acabou, especialmente na categoria de alto nível. A sugestão espiritual ainda está funcionando embora. No fundo, Leyline estava observando a batalha em silêncio. Ele havia deixado esses prisioneiros para trás de propósito, para dar à guarda da cidade algumas conquistas. De que outra forma ele voltaria? A luz de um feitiço de grande escala brilhou e Rafinha notou em choque que sua força aumentara muito. Um lustre de massa. Feitiço de grau 6? Ela olhou para Leyline em confusão. Capítulo 902, Recompensa. Recompensa. Ele está realmente quebrado. Os olhos de Rafinha se arregalaram levemente.
Ela obviamente sabia o que o elenco de Masbul Strand implicava. Era um feitiço de rank 6 que apenas 13 magos podiam lançar. Esse tipo de feitiço que poderia impulsionar um grupo era muito popular no exército. Como nobre, Rafinha sabia mais do que pessoas comuns e definitivamente entendeu como isso era aterrorizante. Ele tem apenas 20 anos. Rafinha olhou para Lelin, que era tão jovem que era ridículo, e de repente sentiu-se para baixo. Enquanto ela era considerada um gênio, ela não era nada em comparação a ele. Au. No entanto, distrair-se durante a batalha era muito perigoso. O cavaleiro feminino fizera exatamente esse erro. Alec trovejou de frente para ela, seus músculos, inchando pouco a pouco, suas garras varreram, aparentemente cortando até o próprio ar. Explosão selvagem. Ele claramente obtivera esse poder de malar. Brum. Rafinha sentiu uma explosão de força de suas mãos, fazendo com que sua lâmina de 2 mãos assobiasse bruscamente enquanto voava. Merda. Ela queria recuar, mas já era tarde demais. A alta avaliação era carregada para frente, seus poros grosseiros e pele, nauseante distintamente visíveis para ela. Alec rosnou, tendo apenas um pensamento em mente. Lágrima. Ele iria rasgar este cavaleiro na frente dela em pedaços. Eu vou morrer? Rafinha lentamente fechou os olhos. Como eu poderia me deixar distrair em batalha? No entanto, a dor que ela antecipou não apareceu. Rafinha abriu os olhos e encontrou a figura alta de Lelin na frente dela, bloqueando o ataque. Um sabre caiu, e a cabeça da alta classe de criaturas rolou para o chão, o sangue jorrando de seu pescoço como se fosse uma fonte. Uou! As outras criaturas viram que seu novo líder havia caído nas mãos de um humano, e as emoções de terror que estavam se acumulando finalmente explodiram. Eles choramingaram e se voltaram para escapar pateticamente, mas foram facilmente perseguidos e mortos pelos guerreiros humanos. A maioria das mortes em batalha aconteceu quando alguém fugiu no caos, pois esses adversários eram os mais fáceis de cuidar. Ele é um herói como nas lendas. Rafinha se levantou, olhando para Lelin com seu sabre. Algo brilhou nos olhos dela, fazendo com que um ligeiro rubor subisse em suas bochechas. Uma reunião estava sendo realizada em Lua Argentea, considerando Lelin e seus homens. Eu sou contra isso. Casley bateu à mesa, causando um pequeno terremoto. Há algo errado com a missão do Esquadrão 5. Seu rosto estava vermelho. Um campo enorme com numerosas espécies de homens de alto nível, assim como um altar do deus da caçada. Como eles poderiam ter derrotado todos eles? Ele tinha visto Lelin antes. Eu firmemente me coloco contra eles, recebendo crédito e promoção. Casley estava quase à beira de gritar neste momento. Tal comportamento não cavalheiresco fez todos os outros membros franzirem levemente a testa. Ele é um feiticeiro, afinal, ele é emocional demais. Não como um feiticeiro, que cara afortunado. Mais do que um bruxo de alto escalão estava silenciosamente pensando nisso. Nós já conseguimos que nossos homens olhassem e verificassem os corpos das mais bem classificadas criaturas e dos outros. O que mais você quer? O bruxo élfico que Lelin tinha visto uma vez antes perguntou friamente. Além disso, você acabou de descobrir o quanto essa missão era perigosa. Quem foi que garantiu no início que era apenas um acampamento minúsculo? Excepcionalmente, o mago elfo estava obviamente fora para conseguir alguém. Parece que o lado de Casley está em desvantagem. Depois de ver isso, todos os outros figurões concordaram, agora tendo uma melhor compreensão das lutas e conflitos entre o mago elfo e Casley. Mas esta foi a verdade. Quando a força de ambos os lados era quase a mesma, era impossível negar ou falsificar qualquer coisa. Você viu o relatório. O acampamento já havia sido invadido por alguma organização desconhecida antes, e foi por isso que o Esquadrão 5 ficou mais fácil. Casley ainda não desistiu, portanto, não podemos considerar isso como um Esquadrão 5 para completar a missão. Precisamos investigar isso com cuidado. De Deus! Como você não pôde distinguir o que é certo e errado aqui? O bruxo élfico estava tão furioso que estava tremendo. Nossa Lua Argentea nunca baniu nada disso. Mesmo que Lelin tenha ajuda externa, é porque ele é capaz. Chega. Uma voz profunda soou da pessoa sentada na cabeceira da mesa. Ele tinha uma imensa presença que parecia ter passado por algum tipo de fronteira, entrando no domínio de legendas. Comandante. Casley e o bruxo élfico foram imediatamente desencorajados quando eles saudaram e se desculparam.
A razão pela qual nos reunimos não é discutir as conquistas do esquadrão de um subordinado. Há mais questões urgentes à mão. O velho bruxo falou devagar, parecendo um humano normal. Ele tinha olhos enlameados e usava um simples manto cinza. Não havia nada de especial nele. No entanto, foi esse velho que tinha controle sobre todos os altos oficiais militares no salão. Lua Argenta é uma confederação estadual de cidade aberta. A obediência às regras é a base da nossa existência. Mesmo se o Esquadrão 5 ultrapassasse quaisquer limites, eles ainda completariam a missão e, portanto, deveriam receber o que merecem. O velho bruxo tomou a decisão final. Os lábios de Casley se contraíram, mas ele não disse nada no final. Afinal, se Leylin tivesse realmente conseguido e completado a missão, ele poderia, no máximo, culpá-lo pelo processo. A legitimidade pertencia ao vencedor, e isso sempre se manteve verdadeiro. Vendo o bruxo élfico em frente a ele parecia todo convencido, seu coração ardia ainda mais. Ele mencionou essa questão e cuidou de tudo nas sombras. Ele pensou que poderia dar Leylin impiedosamente, mas o resultado o surpreendeu. A derrota desta vez significaria que as pessoas da facção o veriam de maneira menos favorável, e o efeito sobre ele era praticamente destrutivo. Leylin, é? Casley pensou sobre esse nome impiedosamente, numa situação em que o capitão tinha que voltar com ferimentos graves. Ele ainda terminava a missão resolutamente. Além disso, ele teve a sorte de ter as criaturas mais fracas. Se ele está tentando ser um herói, Leylin tinha recebido um pouco de atenção antes, mas a partir de então Casley atacaria ferozmente esse pequeno bruxo. Como uma pessoa em posição de liderança, ele agora estava vendo um peão ter a coragem de se mover de uma maneira que ele não tinha planejado, e que estava mesmo mostrando suas presas para si mesmo. Mesmo que essa fosse a situação atual, Casley nunca imaginaria que o sujeito que ele tratara como um peão estaria escondendo algo aterrorizante. Nosso próximo tópico é a alocação de fundos para fortificação perpétua na Cordilheira Sunrise. Casley se animou novamente. Uma perda não significava nada. O mais importante foi o próximo ataque dos orcs. Ponto. Tudo isso graças a você, Leylin. A luz do sol brilhava através das janelas de uma sala de enfermaria que obviamente era de alta qualidade. Os grãos de poeira, flutuando no ar, ficaram visíveis. Aulen parecia ligeiramente pálida enquanto estava deitada na cama, cercada pelo grupo de oficiais que haviam sobrevivido. Salvando minha vida e completando a missão, você me ajudou 2 vezes. Vou me lembrar disso. Aulen garantiu. Não é nada. Eu fiz isso por mim também. Leylin sorriu. Aulen agora não se parecia em nada com ela como soldado, parecendo bastante delicada. Parecia que o assunto com Lancir havia lhe dado um enorme choque. Depois disso, não estou mais em condições de ficar na guarda da cidade. Eu já enviei minha renúncia. Espero que você possa cuidar dos nossos irmãos por enquanto. Não vai demorar muito até você receber suas recompensas. Aulen sorriu amargamente. O Esquadrão 5 é minha fundação. Eu nunca vou desistir deles. Leylin garantiu, parecendo entusiasmada. Isso é bom. Conf. Aulen começou a tossir violentamente por um tempo, e então olhou para Leylin. Quanto às suas recompensas desta vez, você definitivamente vai se tornar um comandante de batalhão. Esse é um oficial de alta patente nos guardas da cidade, e você pode até mesmo receber um título hereditário. Mesmo em outros países, você será reconhecido. A menção desse título hereditário, os outros oficiais começaram a parecer invejosos. Uma vez que se tornou um nobre cujo título poderia ser sucedido por seus descendentes e manteve sua própria terra, ele realmente entraria nas classes mais altas da sociedade. Seus filhos e netos se tornariam nobres jovens acima dos demais. Esse era o sonho de todos os oficiais no escalão inferior, mas em menos de 2 anos de entrada na cidade, os guardas Leylin haviam ganho tudo. Enquanto alguns ciúmes surgiram, esses sentimentos derreteram como gelo ao sol depois de ver o emblema do mago no peito dele. Este era um bruxo de grau 13 em uma idade tão tenra. Essa conquista foi mais que suficiente para ele conseguir tudo, e a enorme lacuna fez com que os sentimentos dentro dele se dissipassem. No momento em que Aulen voltou, Leylin conseguiu seu mais novo compromisso e recompensas. Como esperado, sou agora um comandante de batalhão e um barão. Leylin enviou o soldado que tinha vindo para mandar a ordem e depois olhou para o papel de pergaminho com uma impressão encantada.
Ele sorriu como se estivesse pensando em alguma coisa. A força individual era bastante poderosa no mundo dos deuses. Especialmente os guardas da cidade de Lua Argente. Tinha um exército poderoso feito de praticamente todos os tipos de profissionais. Ter autoridade para comandar mais de 200 pessoas já era bastante poderoso. Se isso fosse tempos de paz, Lei Lin nunca conseguiria esse papel. No entanto, eles estavam expandindo o exército em preparação para a guerra, e Lei Lin foi considerado um antigo soldado de antes, o que lhe deu uma vantagem. A partir desta nomeação, Lei Lin podia sentir o cheiro da guerra que logo chegaria. Capítulo 903 Alustriel para receber o título de barão, bem como receber um título hereditário, era geralmente necessário encontrar-se com o governante da cidade. Para dizer a verdade, o escolhido de Mistra também foi a senhora da esperança das lendas, Alustriel. Lei Lin estava bastante animada para conhecê-la. Em seus 2 anos dentro de Lua Argente, ele nunca havia se encontrado com ela. Ele só a tinha visto algumas vezes do lado de fora. Havia rumores de que essa senhora tinha um temperamento muito bom e até gostava de abençoar as celebrações de cidadãos comuns aleatoriamente. Ela estava mesmo disposta a ajudar os homens ferozes. O julgamento de Lei Lin sobre ela era assim: um idiota político, um sujeito de cabeça vazia e sangue quente como Rafinha que, se não por seu poder formidável e os anciões e a prefeitura limpando sua bunda, derrubariam a totalidade de Lua Argente. Lei Lin achava que Alustriel era mais adequado para ser humanitário que político. Sua personalidade ingênua e natural era inadequada para política corte, assim como Rafinha. Aquela dama de sangue quente justa era uma ótima companheira e amiga, mas ela não era uma boa superiora. Se ela tivesse permissão para dirigir uma cidade, tudo acabaria em desastre. Agora, no entanto, Alustriel governava adequadamente a cidade de Lua Argente, e o mais impressionante era que ela possuía um poder pessoal ainda mais formidável. Em tempos de paz, tudo tinha sido bom. No entanto, Lua Argente enfrentou agora a invasão dos orcs, o que amplificou cada falha em seu governo. Lei Lin gradualmente percebeu que uma grande calamidade logo estaria sobre eles. A etiqueta do tribunal era um problema muito grande para os nobres recém-promovidos. Não podiam faltar maneiras durante a cerimônia para conferir títulos e também audiência com o governante da cidade, do contrário os outros nobres zombariam deles. Os nobres que haviam surgido do nada sempre acharam esse processo muito difícil. Foi também a principal razão pela qual aqueles nobres idosos desprezaram os novos. Aos olhos deles, aqueles caipiras não mereciam tal posição e negligenciavam a vitalidade que acompanhava as interações entre as diferentes classes sociais. No final, eles haviam apenas declinado lentamente. Felizmente, Lei Lin recebera instruções de um professor de etiqueta. Ele havia aprendido rapidamente e, depois de uma única tarde, o professor de etiqueta, que fora especialmente enviado pelo tribunal, saíra satisfeito. Alustriel também queria conhecê-lo antes da cerimônia. Esse tipo de reunião privada não importava muito para ele, já que ele não achava que ela seria capaz de ver através de sua falsa identidade a menos que ele estivesse cara a cara com o verdadeiro corpo de seu Deus. Lei Lin vira o Palácio Imperial de Lua Argente à distância várias vezes. No entanto, ele não se importava muito com qualquer riqueza pendente no palácio. Ele estava interessado apenas nos rumores de recursos mágicos lendários que ele poderia conter. No entanto, uma vez que ele realmente entrou no palácio, ele puxou sua força espiritual de volta ao seu corpo e não ousou investigar indiferente. Havia pelo menos 5 sondas mágicas no portão. Haverá muitos outros magos do alto escalão guardando o palácio em si. Lei Lin abaixou a cabeça, mas algo piscou em seus olhos. O Palácio de Lua Argente e a Guilda dos Magos eram os lugares mais bem defendidos e rigorosos. Havia rumores de que os mais fortes desses lugares não podiam ser subornados, e nem mesmo as lendas se atreviam a provocar a cidade de Lua Argente, que tinha o apoio da deusa da trama. No entanto, Lei Lin nunca teve a intenção de roubar o local e, portanto, estava muito calmo. Ele estava atualmente vestido com o traje esplêndido de um nobre, as roupas que foram bordadas em fios de ouro sufocando-o. Ele parecia um pavão que havia espalhado suas penas. Não havia nada que pudesse ser feito. As roupas de um nobre eram ricas e berrantes, como se quisessem colocar tudo o que ele tinha em exposição. Lei Lin normalmente usava vestes ou roupas de lazer em casa, mas certamente seria inadequado usá-las agora.
Sua Majestade a Rainha deseja receber seu convidado no salão do palácio lateral. Neste momento, uma funcionária feminina trotou e anunciou em uma voz firme. Leilin então a seguiu para uma parte separada do palácio. Aqui está. Leilin não ficou esperando por muito tempo. Em um momento, ele sentiu que a segurança ao seu redor havia aumentado ao máximo, e havia até duas poderosas forças da alma perto dele. Ele imediatamente os contemplou interiormente. Bom dia, Sir Leilin Fallen. Uma gargalhada ecoou como um sino de prata, e Leilin finalmente viu a Lustriel. Seus olhos eram como o luar, e ela parecia a personificação da beleza. Ela só usava um vestido simples, mas ela era naturalmente de tirar o fôlego. Peço desculpas pelo meu atraso. Fui ao banquete de carne assada do tio Cooper e trouxe uma torta de blueberry que ele pessoalmente preparava para você. Não pode ser um presente de congratulação mais apropriado para você. A Lustriel fixou o olhar em Leilin com um sorriso no rosto, passando uma cesta de carne assada para Leilin. Sua Majestade. Leilin, em vez disso, sem fala, aceitou o presente, e respeitosamente curvou-se exatamente como ele havia sido ensinado pelo professor de etiqueta. Sua Majestade, como você pôde ver seu vassalo de tal maneira? Ainda há mais, alguns itens na programação de hoje para abordar também. Um velho de barba branca perseguiu a Lustriel no palácio, com espessos lençóis de pergaminho e penas na mão. Depois de ver Leilin, ele até sorriu desamparado. Scholar Buren, nome completo Buren Eustace. O funcionário de Alustriel e o líder dos mais velhos, bem como seu subordinado de confiança. Na verdade, ele é o primeiro-ministro de Lua, Argente. Uma série de informações passou pela mente de Leilin. Naturalmente, o que atraiu sua atenção foram as poderosas ondulações mágicas vindas tanto de Alustriel quanto de Buren. Isso significava que ambos tinham quebrado os limites mortais e entrado nos reinos de legendes. O corpo de Alustriel possuía um traço de divindade da deusa da trama, e em particular atraiu um profundo interesse dele. Eu realmente quero devorar ela. Que pena. Se fiz isso, a deusa Tessera será a primeira a me caçar. Leilin suspirou em seu coração. Ah, Barão Leilin. Você não precisa ser tão formal e duro, você não parece um jovem de 20 anos de idade. A Lustriel inegavelmente tinha uma aura que era tão refrescante quanto uma brisa de primavera. Conversar com ela fez com que Leilin relaxasse consideravelmente. Seu carisma foi ótimo. Sua cerimônia de títulos era realizada em 3 dias. Diga-me, Leilin, diga-me como um amigo, você tem algum pedido? A Lustriel disse gentilmente enquanto olhava para o bruxo diante dela. Se assim, Leilin respirou fundo enquanto seus olhos se encheram de determinação. Espero poder ler livremente a coleção de recursos do feiticeiro da corte. Você pode. A Lustriel concordou muito prontamente, superando as expectativas de Leilin e enchendo-o de espanto. Ei! Ela não deveria pedir-lhe que subisse até seu círculo interno antes de finalmente poder ver esses documentos. Estava tudo bem para dar a ele tão feliz? Tosse. Sua Majestade. Neste momento, o salvador do show apareceu. O erudito Buren tossiu com todas as suas forças, atraindo a atenção de Alustriel. Embora o Barão Leilin seja um gênio, as magias lendárias só apresentam dificuldades para seu estado atual. Para o seu próprio bem, podemos dar a ele os recursos que estão abaixo do nível de legendes. Oh, peço desculpas. Esqueci esse ponto. Alustriel olhou para Leilin. Por causa da natureza rígida de legendes, os recursos de legend não seriam benéficos para o seu crescimento agora. Posso primeiro dar-lhe os recursos abaixo dessa classificação e, depois de avançar, tornar-se um bruxo de alto nível. Tosse. Scholar Buren olhou para essa falha de uma rainha e começou a tossir como se estivesse sufocando até a morte. Isso já é mais do que suficiente. Obrigado, Majestade. Leilin sorriu enquanto se curvava, e seu comportamento elegante surpreendeu até mesmo Buren. Desapontamento, de fato, atravessou seu coração, mas ele não demonstrou nada. Para aqueles feiticeiros abaixo do nível 15, os materiais de pesquisa no reino lendário ou acima dele eram muito complicados, e Alustriel quis dizer bem quando se restringiu. No entanto, Leilin foi diferente. Ele não era um bruxo de baixa classificação, e ele podia até mesmo entender informações sobre a divindade se fosse dado a ele. No entanto, ele não podia admitir isso. As ações de Buren também podem ser entendidas. Se esse tipo de coisa fosse entregue agora,
Como ele seria recompensado por um serviço excepcional no futuro? Só porque ele conseguia entender o raciocínio por trás da interrupção forçada, não significava que o coração de Leilin não estivesse pouco à vontade. Depois de conversar um pouco com Alustriel e receber o passe do visitante para a biblioteca do palácio, Leilin deixou o palácio. Tinha que ser dito que Leilin havia desenvolvido uma nova compreensão de Alustriel depois de se encontrar com ela. Pode-se dizer que ele teve uma impressão favorável dela, mas talvez não de Buren. O que você achou dele, Buren? Alustriel perguntou com interesse enquanto ela segurava seu rosto com as mãos. Mesmo que ela fosse ingênua, ela mudara com o polimento de muitos anos de experiência, embora as mudanças não fossem particularmente grandes. Ele não tinha nenhum vestígio de má intenção ou a aura de um demônio sobre ele. Os olhos de Buren ficaram vermelhos, parecendo extremamente aterrorizantes, e sua sede de conhecimento é sincera, não falsa. Se assim, então como é que você não me permitiu dar a ele a autoridade para ver esses recursos? Alustriel disse, sentindo-se muito mal. Recursos classificados como lendários ou acima devem ser trocados por contribuições. Essa regra é a base que protege nossa cidade de lua argenta. Buren olhou para Alustriel, que estava agindo como uma garotinha, com um sorriso impotente e amargo. Além disso, dar a um mago insignificante como ele aqueles recursos de alto nível e acima é mais do que suficiente. Depois que ele alcança posto 15 e jura o juramento de eterna lealdade ao Estige, então podemos repassar os recursos de classificação lendária. Tudo bem, Alustriel acenou com a mão. Você pode tomar as decisões. Hoje tenho que ir ao jantar do Sr. Nudu. Por favor, perdoe-me, mas devo lembrar a Sua Majestade que como governante de nossa cidade de Lua Argenta e da Aliança, é altamente inapropriado que você de repente apareça na festa de nossos cidadãos comuns. Capítulo 904. Começando a advertência de Buren foi séria, mas Alustriel parecia ter o suficiente dele. Ela acenou com os braços e um portão de teletransporte surgiu quando ela desapareceu. Ela é tão... Observando essa rainha irresponsável, Buren só podia revirar os olhos sem fala. Sob a formação mágica aterrorizante no castelo, apenas os escolhidos de sua deusa poderiam fazer uso de portões de teletransporte à vontade. Mesmo que Buren já tivesse alcançado o reino de lendas, não havia nada que ele pudesse fazer. Leilin usou bem esse período, permanecendo na biblioteca para copiar todas as informações sobre magia lendária. Depois de uma série de arranjos longos e complicados, ele foi conferido seu título. Ele obteve algumas terras não cultivadas ao lado do Moonwood. Ele mudou seu nome para o Violet Territory, e ele se tornou Violet Baron. Não havia maneira de contornar isso. Todas as terras férteis, ricas e seguras haviam sido tomadas pelos nobres há muito tempo. Fazê-los cuspir de novo estava longe de ser uma tarefa fácil. A área ao redor do Moonwood estava cheia de perigo e as linhas de frente para as batalhas com os orcs. Por isso estava sendo distribuído. No entanto, era apenas um terreno baldio agora. A única coisa boa sobre isso era que, porque a intenção era compensar Leilin, a área era 2 vezes maior do que a terra dada aos barões normais. Eu não tenho planos de morar aqui permanentemente, então não importa realmente, pensou Leilin enquanto brincava com o nobre brasão de armas que ele próprio projetara. O corpo principal era um violeta com intricadas decorações de plantas ao redor. Se o barão Jonas soubesse disso, ele definitivamente ficaria encantado. Um título e uma terra era algo que as pessoas de classe alta no mundo dos deuses mais desejavam. Leilin não só poderia ganhar o título como Barão Fallen, mas também ser o mestre do território violeta. Uma vez que ele teve um filho, ele deixaria o menino assumir e ajudar a família Fallen a se expandir. Isso contaria como expandir o poder da família. Com casamentos conjugados e deglutição de famílias, haveria mudanças e trocas de títulos. Uma vez que os territórios espalhados se unissem, uma enorme família nobre seria formada, talvez até um reino. Tal aumento geralmente levou alguns séculos. Claro, a possibilidade de tal coisa era muito baixa. No máximo, as gerações posteriores se começariam a brigar entre si. Isso não teve nada a ver com Leilin. A única coisa que o deixou mais satisfeito foi que agora ele era um verdadeiro nobre e não precisava mais trabalhar em nome do próximo da fila. O poder e o tratamento que um verdadeiro nobre e um herdeiro tinham eram completamente diferentes. Ele foi rapidamente nomeado como capitão da guarda da cidade, e foi designado para uma tropa completa.
O exército se expandiu a partir da 5ª Legião e teve 200 profissionais e aproximadamente o mesmo número de tropas e plebeus. Ao todo, havia cerca de 500 deles. Esse poder é suficiente para eu fazer muitas coisas. É claro que, comparado ao exército orc que está chegando, não é muito. Lei Lin observou as nuvens escuras no horizonte, as sobrancelhas gradualmente se juntando. Com as tribos orcs manobrando, a escuridão da guerra já estava envolvendo as terras do norte. As lojas tinham fechado permanentemente mesmo em lua argêntea, e os pedestres andavam apressadamente. As montanhas do nascer do sol e as tribos orcs eram praticamente sinônimos de selvageria e guerra. Não somente esses orcs nasceram com corpos poderosos, mas também tiveram a proteção de seu próprio deus. O deus deles era poderoso. No mundo dos deuses, orcs e humanos eram raças enormes que não perdiam para o outro. Seus deuses tinham poderosa força divina, comparável ao pico de Magos 8. Isso era praticamente o limite do que o universo poderia acomodar. Sem a proteção de um deus poderoso, o tratamento dado no mundo dos deuses era inteiramente diferente. Sob a imensa ameaça, até mesmo a queda de todas as terras do norte era provável. Lei Lin tinha informações de que os membros das tribos mobilizadas eram muito poderosos, e não seria trivial como as simples lutas e roubos anteriores. Com tantas tribos se unindo, havia uma sensação de um império incipiente tomando forma. Se deixado desmarcado, um império orc se levantaria. Se eles eliminassem a aliança de Lua Argêntea e assumissem as terras do norte, então este império se formaria sobre os cadáveres de seus inimigos. Talvez isso também fosse uma esperança de seu deus. Quanto à facção humana, Lei Lin também ouvira falar de algo que não significava bem para eles. A aliança de Lua Argêntea era poderosa demais, referindo-se a Lustriel em particular. Ela era uma lenda que também foi a escolhida da deusa da trama. A influência de Lua Argêntea tinha aumentado nos últimos tempos, e havia mais e mais gritos proclamando-a como a imperatriz. A aliança da Lua Argêntea era uma aliança entre as organizações das terras do norte. Isso incluiu todas as cidades humanas das terras do norte, bem como alguns outros grandes territórios. No início, a intenção era afastar os orcs de maneira mais eficaz, e eles haviam construído estratégias ofensivas e defensivas. A Lustriel usara seu charme pessoal e a grande força de Lua Argêntea para manter sua posição de líder da aliança da Lua Argêntea. Com sua expectativa de vida e reputação, ela poderia muito bem integrar as federações espalhadas nos próximos séculos e formar um império aterrorizante. Isso era obviamente algo que os orcs não queriam ver. Naturalmente, havia muitos entre os nobres nas terras do norte que aprovaram isso e até ajudaram a alcançá-lo. Enquanto isso, havia aqueles fortemente contra isso, fazendo o que podiam para impedi-lo em segredo. Que interessante! O acúmulo desses conflitos está permitindo que os orcs os invadam. Lei Lin riu enquanto olhava para o castelo atrás dele. Poderosos feitiços permaneciam eternamente nas paredes e tijolos magnéticos, dando-lhe uma beleza única. Os conflitos entre humanos e orcs, as contradições de se unificar ou dividir, e até mesmo os conflitos entre deuses. Com essa espiral de eventos, eu me pergunto quanto tempo a bela e fértil Lua Argêntea pode durar. Os olhos de Lei Lin piscaram com a sagacidade. Bip. As informações do assistente de alto nível foram registradas. O banco de dados do modelo de feitiço agora está completo. Construindo feitiços do assistente do host, o Shipai subitamente mostrou esse aviso. Depois que ela passou muito tempo vasculhando todas as informações abaixo da classificação de Legend no palácio, o banco de dados do chip agora estava completo. No mínimo, Lei Lin não seria impedida antes de se tornar uma lenda. Boa. Um mago de alto nível, na Casa 15, é conhecido publicamente por ser alguém poderoso. Aí Chip, quanto tempo levarei para chegar a esse ponto se meditar como faço agora? Lei Lin perguntou. Bip. Missão estabelecida. Verificando a compatibilidade com host. Continuando com testes teóricos. Shipai rapidamente calculado, numerosos 0 e 1 S piscando na frente dos olhos de Lei Lin. Em poucos segundos, deu uma resposta, com base nas estatísticas atuais do host. O tempo estimado para alcançar a classificação 15 é de 731 dias e 13 horas, cerca de 2 anos. Essa é provavelmente a hora em que os orcs atacarão. De repente, a expressão de Lei Lin mudou quando ele olhou para o norte. Esta ondulação é de um feitiço lendário.
E é no forte das montanhas do nascer do sol. Poderia ser. Ponto. Norte de Lua Argente, montanhas do nascer do sol. Esta era uma enorme cordilheira que se estendia através das terras do norte dos humanos e do deserto sem limites dos orcs. Isso permitia uma divisão clara entre os mundos dos dois. Os humanos em Lua Argente usaram feitiços e muito trabalho manual para construir um grande forte defensivo, e eles mobilizaram seus militares para guardá-lo. No topo da parede de aço negro estavam os mais recentes resultados da pesquisa de Lua Argente, o canhão mágico automático. As tropas estacionadas na guarnição eram as mais poderosas de Lua Argente. Havia mais de 20 magos de alto nível lá, e havia rumores de que havia uma lenda no comando. Ao longo de muitos anos, só esse forte forçara os orcs a retornarem com suas caudas entre as pernas. Não importa o quão enlouquecidos fossem os ataques, o forte estava alto como um recife em um tsunami. Por esse motivo, o nome original que havia sido complexo e desajeitado havia sido descartado. Em seu lugar, foi dado o belo nome de Umfalemoron Forte. Representava a bandeira da lua de prata de Lua Argente aqui, na frente da cidade no forte, nunca cairia. Pac. No entanto, naquele momento, a bela e intricada bandeira da lua de prata tinha descido lentamente para as chamas, transformando-se inteiramente em cinzas. Rugido. Rugido. Numerosas criaturas eram gritadas loucamente enquanto se arrastavam pelas paredes que se dizia que nunca cairiam. Uirejacaus, Uirelions, Uireleopardes. Havia até gigantes gigantescos, Snakemen e sacerdotisas de raposa. Numerosos orcs com aparências variadas organizaram-se em uma formação quadrada, aglomerando-se em torno de um Aurelion dourado enquanto aplaudiam entusiasticamente. Saladino. Saladino. Imperador das criaturas. Imperador dos orcs. Esse orco chamado Saladino tinha pelos que apontavam como pontas de aço e seus olhos eram elétricos. Numerosas lendas, cabeças de suas respectivas raças, só podiam se prostrar diante dele. Ele era Saladino, imperador de todos os orcs, e o escolhido do deus orc Grumt. Aquele que possui a arma divina dos orcs, o martelo do deus do trovão. Com o poder da arma divina, ele destruiu as defesas do forte em um instante e até matou a lenda humana. Eu, Saladino, imperador dos orcs, rei de todos os reis, conquistarei as terras do norte como uma joia da coroa do meu deus. Saladino rosnou, e os muitos orcs aplaudiram juntos. Calendário dos deuses, ano 37.665. O forte da lua não caído caiu aos seus inimigos, depois de ser completamente invadido por orcs por todos os lados. Capítulo 905. Guerra com seus números enormes, os orcs tinham muitos especialistas em pico. O forte rapidamente mudou de mãos. Não havia nem mesmo muitos avisos mágicos emitidos, permitindo que eles tivessem tempo para esperar pelos reforços, uma vez que o guarda original fosse cuidado. Depois de algumas rodadas, os raios de teletransporte não mais tremulavam, e os orcs controlavam o forte com facilidade, montando suas próprias formações de feitiço de teletransporte. O Umfalemoron Forte tinha seus próprios arranjos para rotas de fuga. Os magos tinham se deixado portões de teletransporte que permitiriam acesso conveniente para assistência. Os orcs, por sua vez, atrapalharam as ondulações espaciais e isolaram todo o teletransporte. Assim que o acampamento estava em frenesi, um par de olhos dourados olhou para baixo de cima. Nesse momento, o ave dentro de dezenas de quilômetros parecia se rebelar, e poderosas nuvens trovejantes se formaram silenciosamente. Mistra, o que está acontecendo? Você está tentando contrariar o nosso contrato. Uma voz rouca soou, e as nuvens de trovão no céu se dissiparam para revelar o luar brilhante. Os orcs abaixo nem perceberam que eles estiveram à porta da morte, e todos eles silenciosamente reuniram seus sacas. Os olhos dourados e escuros não fizeram mais nenhum movimento, e em vez disso apareceram pelo céu e se concentraram em um orc. Grunt. O dono dos olhos dourados chamou o nome de um Erebeast, as chamas de sua fúria crescendo. Você viu isso? Eu não fiz o primeiro movimento. É o resultado da luta dos caras. O deus orc riu, parecendo alegre. Além disso, nós obtivemos o apoio de muitos deuses, por exemplo, o cara que está seguindo você. Grunt relatou outra notícia e então ficou satisfeito em ver a raiva nos olhos de Mistra. O poderoso consciente saiu, parecendo exasperado ao ver tal conflito acontecer tão perto.
Eu não posso reprimir alguém tão poderoso quanto a deusa da teia, mesmo no meu pico. No entanto, a competição nesse caminho é implacável. Seja no crepúsculo dos reis, magos e deuses, ou agora. Grumsh resmungou, e depois desapareceu depois de mandar um poderoso oráculo. Com seus padres, os orcs enlouquecidos pareciam se espalhar pelo norte. Sobrevivência e reprodução foram os dois principais objetivos dos seres vivos. Os orcs eram como gafanhotos quando saqueavam tudo que viam e muito sangue era derramado. Os estados que tiveram sorte de sobreviver nas terras do norte afundaram em uma batalha árdua depois de serem convocados por Luargente. A situação estava em um impasse. Por um lado, a terra que os orcs obtiveram precisava ser governada, e os soldados precisavam ser reorganizados. Por outro lado, com os ataques repentinos, a aliança da Luargente sofreu perdas contínuas e precisou desesperadamente de algum descanso. Outra grande onda de ataques poderia explodir, e pequenas escaramuças eram uma constante nos dias de hoje. Os mercenários, aventureiros e até sonhadores do mundo humano arriscaram suas vidas para chegar às terras do norte, na esperança de obter alguma parte da glória. Mas comerciantes e plebeus fugiram, o que foi uma enorme dor de cabeça para o país. Neste mundo caótico, um nome que tinha estado nas sombras antes, começou a crescer em intensidade e brilhou na batalha com os orcs, ganhando assim o nome de um herói. Ponto. Sem querer, um ano se passou. Ano 37.666 do calendário dos deuses, cidade de Luargente. Um belo cavalo negro galopava pela estrada, com os cascos ensanguentados evidenciando que passara por um campo de batalha. As tropas que seguiam atrás dele mantinham as orelhas dos orcs, prova de mérito e recompensas. O cavaleiro na cabeça era surpreendentemente uma fêmea. É o cavaleiro da luz, Rafinha. Um aventureiro ao longo da estrada viu o cavaleiro feminino, com os olhos cheios de admiração e adoração óbvia. Milímetros. Ouvi dizer que a senhora se tornou um cavaleiro de alto escalão em uma idade jovem. Ela tem brilhado em batalhas com os orcs ultimamente. Os olhos de uma jovem cintilaram. Ainda mais digna de admiração é o fato de que Lady Rafinha é como a personificação da justiça. Ela trata plebeus e nobres da mesma forma e faz o possível para proteger os interesses dos fracos. Assim como o mestre da cidade. É por isso que tantos aventureiros vêm de todas as partes do mundo. Alguém que obviamente era o líder ao lado da garota, apesar de ser crítico por dentro, poucos concordam com os ideais do mestre da cidade e querem participar da batalha. A maioria das pessoas prioriza os benefícios. Embora ele soubesse disso, ele não diria que tal coisa é permitida. O mérito era a melhor maneira de os aventureiros se tornarem nobres. O senhor da cidade de Luargente era conhecido por sua generosidade, então que mal havia em manter a mãe. O comandante dela, o Barão Violette, parece ser um ótimo exemplo disso. O líder aventureiro pensou dentro e insistiu para o seu pessoal: o que você está olhando? Vá para o Mercenário Guild e receba as recompensas da missão. Devido à guerra e ao surgimento de muitos mercenários e aventureiros, Luargente aparecia estranhamente próspera. Os cidadãos que tinham vivido vidas tranquilas e confortáveis haviam desaparecido e, em seu lugar, havia mercenários e aventureiros que cheiravam a sangue. Além dos hotéis e das lojas ao lado das ruas, havia muitas lojas que vendiam todo tipo de armas de aço, poções de baixa qualidade e coisas do gênero. Em geral, eles eram itens que aumentariam a batalha de alguém. O negócio do Mercenary Guild estava indo tão bem que eles estavam cheios de aventureiros todos os dias. As missões de mercenários só podem dar dinheiro. Quem sabe, depois de um período de tempo em que a guerra se acalme, eu vou querer dar um passeio entre os guardas da cidade. O líder ainda estava considerando seus planos para o futuro. Estes eram os verdadeiros pensamentos de personagens sem importância em um mundo caótico. Eles não se importavam com quem estava no comando e só se preocupavam com seus próprios benefícios. Ponto. O cavaleiro feminino naturalmente não se importava com esse grupo de aventureiros na estrada. Isso era algo comum em Luargente. A procissão entrou em um dos campos, e Rafinha tirou a armadura para se transformar em uma roupa casual. Ela entrou na tenda de Leilin. Ele ficou sem expressão enquanto olhava para um enorme mapa das terras do norte, como se não tivesse notado Rafinha entrando. Ao perceber isso, Rafinha de repente teve um olhar travesso no rosto e sorrateiramente correu para as costas de Leilin. Pare de brincar, Rafinha. Leilin falou sem entusiasmo,
fazendo com que Rafinha se esvaziasse como uma bola. Venha, você não pode simplesmente deixar uma garota fazer o que quer. O que aconteceu com sua atitude cavalheiresca? Rafinha expressou seu descontentamento a Lelin, que parecia ter um par de olhos nas costas. Com a força espiritual de um bruxo, ela não seria capaz de escapar das detecções do Shipai, não importa o quão cautelosa ela fosse, a menos que ela fosse uma assassina ou ladrão de alto escalão. Você completou sua missão? Lelin era agora o principal comandante aqui, e Rafinha era seu subalterno. Sim. Eu eliminei completamente aquele grupo de orcs de Scouting. Que bastardos! Eles massacraram 3 aldeias inteiras, exclamou Rafinha, sentindo-se indignado. Essa sempre foi uma luta de vida ou morte entre duas raças, e Lelin apenas ergueu um pouco as sobrancelhas, mas não disse mais nada. Além disso, ele tinha outro pensamento em mente. Eles estão matando muito nas áreas de seus inimigos. Lelin suspirou. Sua inteligência dizia que orcs idosos, doentes, fracos e incapacitados já estavam entrando nas áreas que haviam sido tomadas e limpando a terra para cultivo. Eles espalharam sementes e estavam claramente tentando restaurar a vida na terra. O que mais surpreendeu Lelin foi que essas aldeias orcas já tinham sinais de escravos humanos. Há alguém capaz entre a invasão dos orcs? Esta não foi uma política de curto prazo, e isso causou medo entre os superiores de Lua Argenta. Lelin, no entanto, não se deixou perturbar. Como seus desejos e objetivos eram diferentes, suas preocupações variavam. Observando os nobres na sua sorte, Lelin sentiu-se revigorado. Aiship, mostre-me as minhas estatísticas atuais. Lelin ordenou. O Aiship lealmente executou as ordens de Lelin e mostrou um grupo de estatísticas. Lelin Faulen. Idade, 21. Corrida, humana, rank 14 Wizard. Força, 12. Agilidade, 11. Vitalidade, 10. Espírito, 14. Status, saudável. Talentos, robusto, erudito, corpo perfeito elementar. Spell slots, rank 6, 3, rank 5, 5, rank 4, 7, rank 3, rank 2, rank 1, rank 0, progresso da análise do traje, nível 0, 100%, nível 1, 100%, nível 2, 100%, nível 3, 100%, nível 4, 68,88%, nível 5, 37,91%, nível 6, 12,36%. Lelin havia subido um posto no último ano, o que os outros magos consideraram inimaginável. Se não fosse pela guerra, ele poderia até ter avançado mais rápido. Dado seu contínuo serviço militar, ele até obteve informações classificadas como legende. Tinha que ser dito que a estrutura do mundo de Deus do sistema de força mágica de alto grau ainda era uma grande inspiração para Lelin. Eu já verifiquei as montanhas Nether algumas vezes, e posso confirmar que a caverna do dragão vermelho e as ruínas dos arcanistas estão lá. Os olhos de Lelin brilharam intensamente. Capítulo 906. Contrato Lelin nunca esquecera seu objetivo original. Seu objetivo de longo prazo no mundo dos deuses era ascender à divindade e permitir que seu corpo principal entrasse neste mundo. Por outro lado, seus objetivos de curto prazo incluíam avançar para o posto de legenda o mais rápido possível e obter poder suficiente para se proteger. Seu principal objetivo ao chegar ao norte era encontrar a herança dos arcanistas, bem como informações sobre magias lendárias da cidade de Lua Argenta. Comparado a esses objetivos, reputação, território, nobreza e riqueza não passavam de merda de cachorro. Embora agora ele parecesse estar perseguindo essas coisas, era apenas para dar aos outros a impressão errada. Quando chegasse a hora de abandonar tudo, ele o faria sem o menor sinal de hesitação. Quais eram essas coisas em comparação com a vida eterna e a liberdade de qualquer maneira? Eu sempre pensei que você fosse um sujeito com muitos segredos, resmungou Rafinha enquanto olhava para Lelin, sentando-se com um ar melancólico. Essa percepção aguçada. Ela é realmente uma ferramenta de primeira linha. Lelin sorriu para si mesmo internamente, mas era uma pena que essa senhora cavaleiro tivesse uma alma extremamente pura. Ela não tinha visto a fachada em sua verdadeira natureza, senão ela teria morrido de medo, esquecer-se de ousar ficar ao seu lado. Tudo bem, o que você está procurando no mapa? É hora de agirmos. Rafinha mordiscou uma maçã,
apoiando as pernas finas e magras sobre a mesa. Depois de servir no exército por 1 ano, esta dama do cavaleiro lançou sua graça aristocrática e reservou a natureza para os mares exteriores. Parece que estamos em apuros, respondeu Lelin, acrescentando ênfase em problemas. É isso, Kingsley? Quero cortá-lo, exclamou a senhora cavaleiro. O dia chegará em breve. Lelin colocou uma pequena bandeira no mapa, marcando várias linhas de letras. Diga-me, como ele vai nos prender desta vez? Lavínia revirou os olhos. Não pode realmente ser chamado de armadilha. Ele precisa de tropas para defender os territórios de várias famílias nobres perto do Moonwood. Esses orcs estão agindo de novo. Houve até rumores da tribo Blackblood em conluio com o Orc Empire. Então por que ele está exigindo que nós vamos? Ele está nos pedindo para morrer. Lavínia gritou. Apenas a tribo Blackblood era suficiente para desafiar Lua Argentea, e se os orcs fossem adicionados à mistura, seria uma armadilha mortal completa. Não temos escolha. Os nobres cujos territórios estão sendo ameaçados estão ficando ansiosos. Além disso, meu território violeta também está perto de lá. Os lábios de Lelin se curvaram em um sorriso zombeteiro. Se ele fosse realmente um nobre menor, então teria sido imperativo para ele ir. Caso contrário, nem Silver e Moon City nem Kingsley o libertariam. As algemas do mundo secular, bem como a lei marcial estrita, não podiam ser feitas com brincadeiras. Na opinião de Lelin, no entanto, o que eles importavam? Naturalmente, ele colocou algum esforço na superfície. Ele também não tinha a escolha em ir ao Moonwood, mas dependia inteiramente de Lelin se ele queria lutar sinceramente. Envie o comando. Todo o pessoal teve suas férias canceladas. Eles devem entrar em modo de espera, preparados para partir a qualquer momento. Com a ordem de Lelin, o quartel inteiro foi imediatamente jogado no caos. Contra inimigos tão poderosos, até mesmo os oficiais tremiam de medo. No entanto, Lelin não se incomodou com seus subordinados. Depois de dar o comando, montou em seu cavalo e viajou sozinho para sua residência em Silver e Moon City. Mr. Lelin. Só Bessamini permaneceu no vasto laboratório da residência. Ela parecia estar muito fria e triste. Depois que as notícias da Grande Guerra irromperam, Anne e sua irmã foram estritamente ordenadas por suas famílias a retornar. Apenas Bessamini havia ficado. Eu vou tomar banho para você, senhor. Além disso, os fundos do acordo comercial anterior já foram transferidos para sua conta bancária. Aqui está o recibo. Bessamini imediatamente deixou a mesa de alquimia e fez uma reverência para Lelin. Ela manteve tudo em boa ordem enquanto ele estava fora. Tinha que ser dito que essa jovem levou seu trabalho muito a sério e trabalhou duro. Afinal, ela é uma muda que eu mesmo criei, pensou Lelin. Não há necessidade disso, disse Lelin, com a mão. Bessani, tenho algo que gostaria de lhe perguntar. Lelin olhou atentamente para Bessani. Ela crescera muito bem e chegara até o reino de um feiticeiro de nível 5. Era uma pena que seu poder não passasse de uma partícula de poeira na frente do grande exército de orcs. Por favor, diga-me, senhor. Bessamini apertou as mãos e parecia bastante pouco à vontade. Depois de passar tanto tempo com Lelin, ela naturalmente entendeu que ele era enigmático e impossível de prever. Questões que até mesmo os magos do alto escalão das faculdades não conseguiam responder eram facilmente resolvidas por ele. Ela só tinha conseguido passar para um feiticeiro de nível 5 sob sua orientação. Comparado a ela, Anne e sua irmã ainda permaneciam no reino dos magos de nível 3. Por tudo isso, Bessamini sabia que tinha que pagar o preço. Foi só quando chegou o momento de fazê-lo, ela parecia bastante desconfortável. Com os orcs empurrando a batalha para mais perto deste lugar, a cidade de Lua Argentea se tornará muito perigosa. Você não quer ir para casa com sua família? Lelin olhou para seu aprendiz e perguntou com grande interesse. Minha família? Bessamini sorriu amargamente. Eu não quero ir para casa. Eu quero continuar andando no caminho de um mago e avançar. Se eu for para casa com minha força atual, terei que servir minha família até morrer. Como um aprendiz de bruxaria e alquimia de baixa classificação, a família de Bessani não permitiria que a galinha dos ovos de ouro se casasse com a família. O único futuro de Bessamini era ser um sacrifício para sua família e, silenciosamente, dedicar sua vida a eles até que morresse de velhice. Ou talvez a família dela queira continuar com a linhagem de um bruxo e adotar vários homens que ela não gostava na família.
Apenas imaginar esse tipo de vida fez Bessamini se sentir como se estivesse enlouquecendo. Então, você deseja continuar recebendo minhas instruções? Perguntou Lelin, olhando profundamente nos olhos de Bessamini. Se isso for possível, então, minha gratidão não conhecerá limites. Depois de ouvir a coisa que ela mais desejava, Bessamini sentiu que era a pessoa mais afortunada do mundo e quase desmaiou de felicidade. Tudo bem. Agora gostaria de contratá-lo como alquimista para a família Faulen. Deu uma olhada neste contrato. Lelin passou um pergaminho de pergaminho para Bessamini. Um contrato. Bessamini abriu o pergaminho, olhando para o contrato escrito em tinta preta. Estipulou que precisava servir a família Faulen durante 50 anos e, através dela, obter assistência financeira e conselhos de Lelin como mago. Era um contrato de vinculação espiritual, e havia um padrão lindamente intrincado ao redor do pergaminho. Eu não tenho problema com isso. Eu concordo. Bessamini examinou o contrato e confirmou que não tinha problemas antes de cerrar os dentes e concordar. Tudo bem, então assine seu nome em seu próprio sangue. Essa exigência era um pouco estranha, mas Bessamini ainda mordeu o polegar e assinou seu nome no final do pergaminho. Crash! Em um piscar de olhos, o pergaminho inteiro flutuou no ar e entrou em combustão espontânea. Os olhos de Bessamini ficaram atordoados quando ela se sentiu perdendo algo que não podia nomear. No entanto, ela também sentiu que nada realmente havia acontecido. Bom, o contrato foi estabelecido. Em nome da família Faulen, recebo você em nossas fileiras, sorriu Lelin enquanto colocava vários itens na mesa. Aqui estão 100 moedas de ouro, assim como vários pergaminhos e itens mágicos. Leve-os com você apenas no caso. Amanhã, você irá para o sul, para as Ilhas Faulen. Lá você vai encontrar o mago Ernest, que irá organizar os arranjos para você. Pergaminhos. Materiais alquímicos. Bessamini gentilmente acariciou os pergaminhos mágicos com os dedos, e a energia poderosa neles a fez tremer de medo. Lelin havia pessoalmente fundido esses itens mágicos e eles eram absolutamente inestimáveis. Comparado a isso, as moedas de ouro eram inúteis. Por que eu devo sair? Será que o Sr. Lelin não está otimista sobre o futuro da cidade de Loargente? Respondeu Lelin sem a menor hesitação. Sua resposta fez o corpo de Bessamini balançar à beira do colapso. Como isso é possível? A cidade está sob a proteção da deusa do Yave. Nossos inimigos têm seus próprios deuses. Além disso, apenas o governante da nossa cidade pode sobreviver. Não significa que as pessoas comuns o façam. A voz fria de Lelin quebrou suas ilusões. É claro que, depois de Loargente, não será possível a batalha se espalhar para o sul. Sua família não estará em perigo, então não há necessidade de se preocupar. Enviando esta jovem distraída para longe, Lelin sorriu ao olhar para a mão direita. Um rastro da mais pura força de origem da alma chegou em sua palma. Mesmo se Bessamini morresse, agora, sua alma pertenceria a ele. Este foi o poder de um demônio. Minha jovem senhora, se você não prestar atenção quando assinar um contrato, é difícil para você não perder. Colocar truques em um contrato era o método favorito de muitos demônios de todas as dimensões. A borda decorativa ao redor do pergaminho era o truque mais simples. Naturalmente, mesmo que Bessamini tivesse ouvido falar de tal coisa, não considerava Lelin um demônio. Como resultado, ela provavelmente nem sequer considerou que ele faria uma coisa dessas. É só brincadeira de criança, aconteça o que acontecer. Lelin poderia facilmente educar muitos estudantes de alquimia ao seu nível, mas como parecia que Bessamini era inata e sua sorte era boa, ele não se importava em ajudá-lo um pouco. Loargente. Lelin suspirou suavemente. O que ele havia dito antes não era apenas o medo. A possibilidade era real. A aliança de Loargente já ameaçou o reino humano central, e esses reis não desejam que um reino humano poderoso se eleve no norte. Há muitos nobres que compartilham este pensamento no norte e, como resultado, o apoio que a aliança da Loargente receberá é limitado. Este ainda era o plano material, afinal, os deuses das facções humanas não podiam se unir em solidariedade. Mistra só podia confiar em si mesmo para enfrentar todos os deuses orcs. Mesmo com a ajuda de vários deuses com quem ela se dava bem, a cidade não tinha perspectivas esperançosas. Capítulo 907 Resgate e resgatar. Pelo contrário, Lelin se sentia à vontade quando os deuses mantinham opiniões conflitantes e eram mesquinhos.
Se todos os deuses apresentassem uma frente unida, não haveria como ele ter sido capaz de sobreviver e crescer no mundo principal. Suas alternativas eram o abismo profundo ou o próprio inferno. As consequências da vontade do mundo dos deuses, o Overgod, caindo no sono, encorajaram muitos deuses a abrigarem suas próprias agendas. Leyline recordou a vontade do mundo no mundo dos deuses. Os deuses eram os filhos do mundo, e a vontade do mundo era o líder deles. O primeiro e único Overgod. Na opinião de Leyline, a vontade do mundo dos magos e o mundo dos deuses haviam atingido o reino do nível 9. Oniscientes e onipotentes, eles eram apenas um passo em direção à eternidade. Naquela época, não apenas os magos e os deuses trocaram golpes, mas até mesmo as Suils participaram da batalha, com ambos os lados perecendo, e entrando em um sono pesado. Antes do seu sono, a vontade do mundo dos deuses selou completamente o mundo com uma camada de parede cristalizada que isolou o mundo de qualquer forma de comunicação. Este movimento efetivamente protegeu o mundo dos deuses e permitiu o crescimento de novos deuses. No entanto, depois que eles terminaram de dividir a fé que tinham, a fonte limitada de adoradores havia causado um enorme conflito entre os deuses. Tendo perdido seus inimigos estrangeiros, os deuses agora se voltaram para dentro, lutando entre si. No fundo do coração de Leyline, ele tinha uma forte convicção de que havia deuses que haviam desejado a sede do soberano. Afinal, os deuses cairão com a diminuição de seus adoradores, a menos que sejam capazes de extrair diretamente a força de origem mundial e superar a existência de um deus. A única coisa que estava em seu caminho era a vontade do mundo. Isso não é irônico. Para nutrir uma criança que acabaria por se opor a você. Os olhos de Leyline se estreitaram com um brilho de determinação. Mago Casley, bom dia. Fora dos muros da cidade, Leyline esbarrou em uma pessoa totalmente inesperada. Bom dia, Mago Leyline, Casley acenou. Para ele, talvez eu vá cavalgar com as tropas com você, então quando chegar a hora eu espero que você coopere. Colaborar? Os olhos de Leyline se estreitaram, mas a expressão sorridente em seu rosto não mudou quando ele saiu lentamente. Embora ele fosse um pouco menos poderoso que Casley, seu status era quase igual. Ele não precisava mais dar lugar a um outro bruxo como ele fora forçado a fazer no passado. Como as tropas estavam se mobilizando, a coordenação era puramente organizada entre os intermediários e não uma ordem dada pelos superiores. Era importante não subestimar esse ponto, pois ele poderia ser usado para um efeito devastador no meio da verdadeira batalha. No mínimo, acabaria com as ordens informais e desnecessárias de Casley e eliminaria a possibilidade de ele enviar as tropas para morrer. Droga! Depois que as costas de Leyline desapareceram de vista, a expressão gentilmente sorridente de Casley desmoronou completamente. Foi substituído com a intenção mais arrepiante. Leyline Faulen. Esse nome se tornara ofensivo desde a invasão dos orcs. Mais notavelmente, as várias tentativas de retaliação de Casley contra o bruxo foram todas abatidas por ele e até serviram para melhorar a reputação do outro homem. No final, muitas pessoas gradualmente começaram a juntá-lo e a Leyline, comparando os dois com as novas estrelas mais brilhantes do céu. Do ponto de vista de Casley, o fato de terem ido tão longe a ponto de colocar alguém da geração mais jovem no mesmo nível que ele era um insulto ousado. Além disso, depois que ele sofreu a derrota, a facção que o apoiava, gradualmente retirou seu apoio. Isso era algo que ele absolutamente não suportava. Só havia um jeito de resolver essa bagunça, e isso fazia com que a fonte do problema, Leyline, desaparecesse inteiramente deste mundo. Estou ansioso para o rosto que você vai me mostrar antes de morrer. Um traço de escuridão passou pelos olhos de Casley, e ele voltou para a cidade de Lua Argenta sem olhar para trás. 2 dias depois, quase 1000 soldados saíram lentamente da cidade da Lua Argenta. Eu sempre achei Casley uma monstruosidade, e agora ele está mesmo deliberadamente cavalgando conosco. Ele está tentando criar problemas para nós, tenho certeza. A dama cavalheira fervilhava ao lado de Leyline. Temo que ele não cause problemas para nós. Leyline estava bem ciente da intenção assassina que seu companheiro estava irradiando tão claramente. Eu não tenho certeza do que vai acontecer no final. Um sorriso estranho se curvou nas bordas dos lábios de Leyline. Agora estamos entrando na zona de perigo, permaneçam alertas. Enquanto se aproximavam da Floresta da Lua, até mesmo Casley se tornou ainda mais vigilante, já que era possível que as bestas pudessem atacar. Após a invasão dos orcs,
As forças próximas à Aliança de Lua Argenta começaram a ficar inquietas, especialmente a tribo Black Blood que imediatamente ocupou toda a Floresta da Lua. No passado, os guardas de patrulha já tinham sido capazes de entrar e coletar inteligência rotineiramente, mas entrar na floresta agora era uma sentença de morte. A aliança entre os lobisomens e os orcs agora parecia inteiramente possível. Afinal, todos os humanos pensavam que eles tinham aparência e características semelhantes. Trabalhar em conjunto era natural quando as condições estavam certas. Uma vez que a tribo Black Blood se juntasse à facção orc, Silver e Muron City sofreriam um revés inconcebível. A rainha da cidade, Sua Majestade, a Lustriel, deve estar em perigo, indagou Lelin com indiferença. Um chiureado alto soou abruptamente. Ela veio de uma águia cinza e branca, uma companheira animal de um batedor druida em suas tropas. Eu vi o castelo do Barão Andreu. Está agora sob cerco. O druida imediatamente reportou a Lelin. Um cerco? Lelin franziu as sobrancelhas. Ele podia ver vagamente fumaça e cinzas subindo na borda do horizonte, por orcs ou por ogros. São os orcs. Estou muito certo, já que vi a bandeira da tribo Black Blood lá. O druida sentiu vigorosamente. O que estamos esperando? Vamos. Rafinha puxou sua espada longa. Desde que vira os massacres da aldeia dos orcs e dos ogros, ela se tornara crente decidida na superioridade humana. Espere, nós deveríamos pelo menos informar Casley. Lelin, impotente, agarrou as rédeas de Nick e informou seus aliados. Havia uma expressão de inveja em seu rosto quando ele disse: eu conheço você há tantos anos, mas você ainda não amadureceu um pouco. Em pouco tempo, o enfermeiro já havia trazido de volta a resposta de Casley. O oficial comandante Casley diz que ele está no comando do corpo de defesa, e ele deixará esses assuntos para você resolver, anunciou o orador em voz alta, curvando-se ao sair. Antes de partirem, Ellie não sabia que truques Casley havia empregado e, no final, inesperadamente obtivera a missão de defender alguns nobres. A missão que Lelin recebeu foi atacar e empurrar as linhas de frente do orc de volta para o Moonwood. Longe da linha de frente, Casley estava encarregado da defesa. Ele até mesmo acidentalmente bloqueou seus canais de fornecimento de grãos. A impressão que ele teve foi que a verdadeira missão de Casley era defender a área quando Lelin havia falhado completamente. Sua missão era semelhante a defender as muralhas da cidade, mas Lelin fora o pioneiro que tomara a iniciativa de atacar. Este sujeito já está a pensar no resultado impensável nas minhas costas. Lelin sacudiu a cabeça. Se uma pessoa comum estivesse em sua posição, talvez eles morressem jogando o jogo de Casley. Ficou claro quão profundamente Casley odiava pela rapidez com que ele havia emitido o comando. Aqueles que estão destinados a me apoiar não me apoiaram em nada. É uma questão de lealdade? Lelin suspirou um pouco. Ele subiu ao poder de forma muito abrupta e não conquistou verdadeiramente sua confiança. Caso contrário, eles não teriam se comportado de forma tão passiva. Uma vez que um mago de alto escalão de Silver e Muron City alcança o nível 15, eles assinam um contrato muito poderoso para prometer sua lealdade. Seu efeito pode se estender até que o mago alcance o reino do alto e da lenda. De repente, Lelin pensou em um boato que agora parecia ser verdade. Quando eu alcanço o posto 15 e me torno um mago de alto nível, algo semelhante pode acontecer comigo. Em comparação, entanto, Casley, que assinou o alto contrato do mago, parecia ser mais confiável. As tropas sob Lelin viram uma expressão de determinação inabalável no rosto do líder. Avante! Lelin finalmente emitiu o comando. Um castelo sitiado rapidamente apareceu diante deles, e a aldeia ao lado já havia sido queimada até o chão. Havia cadáveres espalhados por todo o chão e muitos deles estavam gravemente danificados. Carregar! Não deixe nenhum deles vivo. Ao ver esta cena, os soldados imediatamente viram o vermelho. Lelin devidamente emitiu o comando para atacar. Matar. Rafinha liderou o caminho a cavalo como o capitão de um pequeno esquadrão de cavaleiros. Ela e seus subordinados avançaram ferozmente como britadeiras pretas no exército dos orcs. As pessoas no castelo soltaram um grito de alegria ao ver a chegada dos reforços. Há muito poucos orcs aqui, e eles gastaram sua energia atacando o castelo. Se nos coordenarmos com aqueles que estão dentro do castelo, eles não terão a menor sorte em nos derrotar. O olhar de Lelin varreu todo o campo de batalha enquanto ele demonstrava suas habilidades naturais de liderança.
O exército formado por 200 profissionais tornou-se a ferramenta mais precisa em sua mão, colhendo com calma e eficiência a vida dos orcs antes deles. Quando Casley finalmente chegou pela retaguarda, ele só viu a cena das tropas auxiliares varrendo o campo de batalha. Seus olhos se estreitaram com as habilidades de Leilin, e depois uma densa intenção de matar vazou dele. Eu sou o Barão Andreu e agradeço a todos vocês por nos ajudarem. Nesse momento, a porta do castelo, fechada com segurança, foi aberta. Um nobre de meia idade saiu com seus empregados, com um traço de medo ainda persistindo em seu rosto. Eu sou Casley, da cidade de Lua Argenta. Você e seu povo foram salvos. Nesse momento, Casley permaneceu no primeiro plano e aceitou de bom grado o crédito. Ele parecia não ter escrúpulos em fazer isso, e os subordinados de Leilin estavam extremamente zangados com a injustiça. Isso é realidade. Até mesmo os gênios devem ser contidos pelas regras. Casley detestara absolutamente essa regra no passado, mas agora sentia-se muito despreocupado. Capítulo 908, inescrupuloso. Sem escrúpulos ao ver Casley roubando seu crédito na frente dele, Leilin sutilmente baixou os olhos e ocultou a estranha expressão dentro deles. Então tenho que expressar meus agradecimentos a você, senhor. Eu já preparei um banquete para receber todos, bem como os quartos. Por favor, volte para o castelo comigo e descanse. O Barão Andreu naturalmente não seria capaz de dizer o que aconteceu de uma só vez, e recebeu atentamente os convidados. Depois de seguir o barão em seu castelo, Leilin viu muitos refugiados dentro com expressões em pânico em seus rostos. Essas malditas criaturas, nossa colheita este ano está arruinada. Barão Andreu resmungou enquanto caminhava na frente deles. Depois, ele instruiu sua governanta e sua esposa para fazer os preparativos para a festa. Uma festa magnífica foi realizada dentro do enorme e grande salão do castelo. Frango assado que parecia um pouco queimado, vinho vermelho como rubi líquido, e montanhas de pão branco foram trazidos para fora. Pode-se dizer que para hospedar Leilin e os homens, este Barão Andreu tirou o que restava de sua loja de itens de qualidade. Naturalmente, não importa como o mundo mudasse, o estilo de vida daqueles nas classes mais altas sempre seria muito melhor do que aqueles abaixo deles. Leilin balançou a taça de vinho e observou o vinho tinto escuro girando dentro dele, um sorriso estranho no rosto. Por favor, assegure-se, Barão Andreu. Lua Argenta não se sentará de braços cruzados e observará o ataque dessas criaturas. A isenção de impostos é um assunto totalmente diferente, e você precisará entrar em contato com a prefeitura. Na posição de convidada de honra, Casley conversava animadamente com o barão. Sua maneira de falar fez Barão Andreu assentir levemente, parecendo completamente convencido. Mesmo aquelas jovens senhoras perto dele que eram claramente suas filhas tinham um olhar peculiar em seus olhos. Mago Leilin. Nesse exato momento, Casley chamou o nome de Leilin. Senhor Casley, como posso ajudá-lo? Leilin não se moveu de seu assento e balançou a cabeça ligeiramente para indicar que ele tinha ouvido. Sua ação encheu os olhos de Casley com insatisfação. Este sujeito, ele deveria ter morrido há muito tempo. Casley se enfureceu dentro de seu coração. Na superfície, no entanto, ele ainda usava o sorriso que tinha antes. Segundo o comando militar, organizarei as defesas dos nobres na retaguarda. Vou deixar a luta na linha de frente para você. O Barão Andreu olhou para Casley e depois para Leilin, com os olhos cheios de espanto. Ele não era uma pessoa lenta, e agora ele parecia ver algo diferente. Este mago Leilin, ele parece ter uma boa posição. No entanto, ele parece ter algum conflito com o mago do alto escalão Casley. Barão Andreu normalmente exploraria esse relacionamento para seu próprio ganho, mas agora ele estava preocupado. Nestes tempos, as lutas internas apenas exacerbam o desgaste das próprias tropas. O que esses caras da cidade de Lua Argêntica estão pensando? Barão Andreu resmungou e ao mesmo tempo pensou em suas ações anteriores. Somente até ele confirmar que não havia negligenciado Leilin e sua facção ele soltou um suspiro de alívio. Ao mesmo tempo, ele também decidiu desconsiderar a situação entre Leilin e Casley. Claro, essa é a minha missão original, afinal de contas, concordou prontamente Leilin com a demanda de Casley, que foi completamente contra suas expectativas e o deixou se sentindo um tanto espantado. Então, peço que vá em direção à Vila Valgan e estacione os homens lá, Casley respondeu, como se tudo isso fosse óbvio. Por favor,
Me perdoe por isso, mas você não tem o direito de interferir. A linha de frente está sob o meu comando. Leilin sorriu ao rejeitá-lo, o que fez Casley ficar vermelha. Muito bem. Depois de rudemente bufar algumas vezes, Casley começou a pressioná-lo com força. No entanto, para manter nossa linha de comunicação, preciso enviar um membro de contato com você. Suas tropas também precisam de apoio em termos de rações do meu grupo. Esta foi uma restrição também uma ameaça implícita. Eu posso concordar com isso. Leilin expressou sua aprovação depois de pensar um pouco. Casley observou as tropas de Leilin se afastarem lentamente do topo do castelo, sua expressão imediatamente se tornando malévola. 2 dias depois, entre as tropas de Leilin. Lord Leilin, sinto que não devemos continuar rumo à aldeia do Cade. Um sujeito maravilhosamente vestido quebrou a formação e foi até Leilin, com um ar altamente arrogante no rosto. Rafine observou-o caminhar com uma expressão de repugnância e insistiu com o cavalo para deixá-los para trás. Esse sujeito se chamava Malfoy, e ele era o elo de comunicação que Casley havia forçado a ele. Ele supostamente era o herdeiro de um marquês e estava bem colocado em Silverimoon City. Infelizmente, ele tinha Casley apoiando, então ele era bastante inescrupuloso. Ele nem sequer se dirigiu a Leilin com o mínimo de respeito. Oh! O que você propõe? Leilin olhou calmamente para aquele sujeito impertinente. Eu acredito que devemos seguir a proposta anterior de Lord Casley. Indo para a aldeia de Valgan é a decisão correta, respondeu Malfoy sem medo. Ele tinha o apoio de uma facção formidável era um cavaleiro de lua argenta. Como um bodequim como Leilin ousaria fazer alguma coisa com ele? Eu me recuso. Leilin olhou para este sujeito com um traço de ridículo. Talvez a força de uma facção seja útil em tempos de paz. Desde que eles estavam em uma era de guerra, no entanto, o homem que detinha maior poder militar seria o poder mais forte. Esse sujeito que não conseguia nem entender que, simplesmente morreria. O quê? A raiva de Sir Malfoy estava fora deste mundo. Você realmente se atreve? Seus dedos tremeram quando ele olhou para Leilin, como se estivesse vendo seu maior inimigo. Malfoy nunca pensou que ele iria encontrar uma pessoa tão rude, e os pensamentos de Casley voaram para fora de sua cabeça. Talvez ele não percebesse que sua vida estava nas mãos de Leilin. Nesta situação, como poderia Leilin se atrever a se rebelar contra ele? Tump-tump. Neste exato momento, uma enorme nuvem de poeira varreu sobre eles. A poeira havia sido levantada por um grande número de tropas e seus cavalos. Fique alerta. O alarme tocou. Malfoy quase caiu no chão assustado, seu rosto empalidecendo rapidamente. Seu comportamento fez com que aqueles cavaleiros à sua volta sorrissem desdenhosamente. O som ensurdecedor dos cascos batendo no chão foi seguido por um enorme esquadrão de tropas aparecendo em seu campo de visão. A bandeira roxa da família Violeta era deslumbrante quando pendia nas carruagens. É a bandeira violeta. A insígnia da família do comandante. Todos os soldados aplaudiram. Isso é. Malfoy tremeu ao ver a esquadra maciça em frente a si, integrando lentamente junto com suas próprias tropas. Um velho que parecia uma empregada, pessoalmente, chegou a prestar seus respeitos a Leilin. Quase 500 tropas pessoais, assim como tantas carruagens cheias de grãos. As carruagens de Leilin estavam cheias de soldados de elite e havia até uma enorme carroça na frota com sacos cheios até a borda de grãos. Neste momento, o poder dele realmente. O rosto de Malfoy ficou pálido. Com esta ajuda, assim como os 200 profissionais originais de Leilin e 300 tropas auxiliares, ele comandou mais de 1000 soldados. Ele poderia até fornecer rações para suas tropas sozinho, e ele não precisava do apoio de Casley. A parte mais assustadora é que, se esses homens apenas responderem a Leilin, e se decidirem se rebelar com ele, então talvez seja o suficiente para eles. Malfoy ficou ainda mais assustado, e sua voz ficou estridente. Não, isso é impossível. Como você tem tantos homens? Talvez você tenha esquecido que o meu território violeta está aqui? Leilin o provocou com um sorriso. Território violeta. Malfoy olhou para ele sem expressão, e imediatamente pensou no feudo de Leilin, que era apenas um enorme terreno baldio, nem os selvagens moravam lá. Olhando para a expressão atordoada de Malfoy, Leilin riu para dentro de si mesmo. Embora seu território violeta na verdade não possuísse nada, serviu bem para reforçar sua posição e ajudar em sua pretensão. Depois de receber esse título,
Tiff e os outros membros da organização se tornaram os vassalos de Lei Lin. Eles poderiam até mesmo transportar seus recursos e rações previamente acumulados, bem como armas e outros materiais militares para este local. Tudo aconteceu de uma só vez, resultando nisso. Jovem mestre, recebemos a notícia. A expressão de Tiff ficou sombria enquanto ele murmurava no ouvido de Lei Lin. Oh, aquilo. Eu entendo. Lei Lin olhou para Tiff, que tinha quebrado seus limites para se tornar uma lenda. Espalhe a palavra do meu comando. Nós iremos para o oeste. Nosso alvo são as montanhas dos Nether. O que? O que? Malfoy foi o primeiro a deixar escapar. Lord Lei Lin, por favor, anote as ordens do que você está fazendo. Não me diga que você está pensando em desobedecer o exército de Lua Argentea. Mesmo se eu desobedecer, o que você pode fazer? Lei Lin sorriu enquanto ridicularizava o homem, observando como o sangue drenava do rosto de Malfoy. Você realmente acha que a lei marcial e o nobre título de Lua Argentea me amarrariam? Originalmente, os subordinados de Lei Lin eram todos homens de Lua Argentea. Quaisquer planos que ele tivesse não poderiam ser realizados a menos que ele partisse sozinho, e ele se tornaria um criminoso procurado. Agora tudo foi diferente. Os vassalos privados de um nobre seriam absolutamente leais somente a ele. Com esse poder em mãos, Lei Lin podia agora coagir completamente todos os seus subordinados. No começo, ele secretamente controlava mais da metade dessa unidade. Depois de um ano liderando, ele agora não tinha mais problemas. O que? Você se atreve a desobedecer ordens? Eu sempre achei você uma monstruosidade. Arraste-o para baixo e decapite-o. Lei Lin acenou com a mão como se estivesse golpeando uma mosca. Dois vassalos volumosos e musculosos imediatamente ergueram Malfoy de debaixo dos braços, torcendo como uma galinha. Já que você está prestes a encontrar o Deus da Morte, vou lhe contar algumas novidades. Lei Lin se aproximou de Malfoy, com um sorriso malicioso no rosto. As hordas dos orcs já lançaram um ataque surpresa na cidade de Lua Argentea e rodeio completamente. Em outras palavras, aquele privilegiado status nobre do qual você tem estado tão intensamente orgulhoso está prestes a desaparecer. Capítulo 909 Montanhas Nether. Os exércitos orcs lançaram um ataque surpresa. Lua Argentea foi sitiada. Esta foi a notícia da terra que Tiff tinha dado a Lei Lin. Tiff era uma lenda do mundo das trevas, e a rede sob seu controle passava essa informação para ele ainda mais rápido do que Casley. Lei Lin contou com essa notícia quando ele decidiu abandonar tudo. Afinal, a chamada lei marcial, as regras e a nobreza de Lua Argentea foram construídas com base no fato de que ainda restava. E quando não foi mais? Olhando para o quadro mais amplo. Mesmo que a defesa da cidade tivesse sucesso, o caos da guerra continuaria a se espalhar. Em tempos de desordem, quais foram as mortes de um ou dois cavaleiros? Dado seu poder na região, aqueles em Lua Argentea ainda poderiam ser forçados pelas circunstâncias, dando inúmeras recompensas para Lei Lin enviar suas tropas para salvar o país em tempos de perigo. No entanto, a situação não parece boa, com a deusa da trama. Temo que já possa haver traidores na aliança. Lei Lin resmungou para si mesmo, ela ainda é um poderoso deus maior, e ela definitivamente ficará ilesa. Com seu status de escolhido, Alustriel provavelmente estará salvo também. Os que mais sofrem na guerra são os plebeus, que estão na base da hierarquia. Claro, nada disso tinha nada a ver com Malfoy. O lamentável cavaleiro ficou completamente sem vida depois de ouvir as palavras de Lei Lin. Somente quando os soldados começaram a arrastá-lo para fora ele começou a gritar: "Ah! Me perdoe! Por favor, me perdoe, Sir Lei Lin! Lord Lei Lin! Lua Argentea precisa de você! Eu garanto que contanto que você me traga de volta, eu direi ao meu pai para te dar tudo o que você quer. Tudo." Ah! Depois de um curto período de choro de dor, as vozes do Malfoy pararam com um grunhido. Os subordinados de Lei Lin se acostumaram com essas cenas e ficaram sem expressão. Apenas Raffine parecia ligeiramente perturbado. Em seus olhos, não importava o quanto a outra parte fosse odiosa, Lei Lin foi longe demais, e seu coração estava um pouco sombreado pela experiência traumática. O que ele estava dizendo sobre Lua Argentea no final? Desde que Lei Lin sussurrou essas palavras diretamente nos ouvidos de Malfoy, a garota não conhecia a história completa. Só um absurdo. Lei Lin despreocupadamente riu. Meu mordomo já me deu as informações mais recentes.
Graças a deusa, essas criaturas simplórias só pensam em ocupar a floresta da lua e então saem e roubam as pessoas. Eles não têm interesse em se aliar aos Urks para eliminar a aliança de Lua Argenta. Graças aos deuses. Ao ouvir isso, Rafinha soltou um suspiro de alívio. Ela odiava a ideia desta bela cidade ser destruída assim. Nesse caso, o que você disse sobre as montanhas Nether? Isso não é nada. Como não é tão perigoso aqui, estou planejando fazer algo particular e explorar algumas ruínas que encontrei há um tempo atrás. Leilin agora parecia relaxado e satisfeito enquanto arremessava o chicote. Você não ouviu minhas ordens? Estamos mudando de direção para as montanhas dos Nether. A autoridade de Leilin se solidificou ao longo do ano. Mesmo diante dessas tropas comuns, era necessário enfatizar a necessidade de obedecer aos superiores, muito menos um como Leilin. As tropas de Lua Argenta tinham planejado arriscar suas vidas contra as criaturas, mas com as tropas pessoais de Leilin incitando-as, logo seguiram o fluxo e obedeceram às ordens. O exército de homens e cavalos mudou de direção, indo para o oeste em direção às montanhas Nether. Castley. Espero que você goste do presente que deixei para você. Leilin riu por dentro. Nesse tipo de situação, era difícil entender o que exatamente as criaturas estavam pensando. Além disso, uma vez que suas principais forças recuassem, Castley enfrentaria o peso da pressão dos exércitos da milícia. Quando chegasse a hora, ele se retiraria para a Lua Argenta e pediria apoio ou ficaria para trás para cuidar das criaturas. Leilin antecipou sua escolha. Ele mudou. Rafinha assistiu distraído enquanto os grupos de homens e cavalos passavam por ela, parecendo não acreditar. O Leilin agora era muito diferente do que ela estava acostumada. Enquanto ele era tão bonito, direto e refinado como sempre, ele tinha uma agressividade dominadora para ele. Ou melhor, a aura de impetuosidade e um charme diabólico. Ele é como uma pessoa completamente diferente. Por quê? A mente de Rafinha agora estava ficando preta quando uma enorme sensação de medo apareceu. Capitão, você está bem? Um cavaleiro próximo perguntou preocupado depois de ver como ela estava agindo. Eu estou bem. Rafinha conseguiu cuspir. Ela pediu que Nick alcançasse as tropas à frente, mas suas sobrancelhas franziram ainda mais. As montanhas do Nether eram um trecho vertical direto no norte. Enquanto não havia nada horizontal que criava uma divisão entre as terras do norte e o deserto das vastas montanhas do nascer do sol que pertenciam aos Urks, era uma importante linha divisória nas terras do norte. Ele dividiu claramente as organizações Moon e Urk. As montanhas tinham uma terrível poluição mágica e isolamento de energia. Até mesmo o Yav estava um pouco fraco aqui, e em algumas áreas era até mesmo impossível de detectar. Esses lugares eram conhecidos como zonas mágicas mortas e, fossem magos ou sacerdotes, todos se tornavam inúteis nessas regiões. Devido à contaminação aterrorizante, as plantas e animais nas montanhas Nether passaram por uma transformação bizarra. Não só eles eram mais poderosos, eles também eram mais selvagens e sanguinários. Lendas disseram que este foi o resultado da batalha entre dois santos da alma divina que mudou completamente a geografia, transformando o local em uma zona proibida para a vida. Um grupo de soldados humanos havia entrado abruptamente nessas montanhas nesse dia, cortando as árvores e os espinhos enquanto seguiam em frente, confiando na força de poderosos feiticeiros e guerreiros para entrar nas profundezas das montanhas. O Eave parece estar muito melhor aqui em comparação com aquelas zonas de magia morta. Leilin havia reunido todos os oficiais superiores no coração de seu acampamento à noite. Havia duas facções entre eles, as tropas pessoais de Leilin e os oficiais de Lua Argenta. Eu juntei você para discutir nosso objetivo atual, um dragão vermelho totalmente crescido. Leilin anunciou em voz baixa enquanto olhava para o enorme mapa das montanhas Nether na parede. Tiff não expressou objeções ao ouvir isso, evidentemente sabendo disso. No entanto, os oficiais de Lua Argenta causaram uma tempestade de protestos com a Rafinha na cabeceira. Um dragão adulto. Essa é uma lenda, um ser poderoso. Nunca nos sonhos mais selvagens de Rafinha ela pensava que Leilin nutria pensamentos tão insanos de matar um dragão. Um dragão estava no reino lendário, e eles eram normalmente mais poderosos que lendas humanas. Não é como se não tivéssemos nenhuma lenda do nosso lado. Leilin apontou para Tiff, e ele explodiu adiante com energia aterrorizante. Era como o poder de um dragão em si,
Os rugidos de uma antiga fera. Legende. Rafinha ficou boquiaberto, olhando para Tiff e depois para Lelin, de repente se sentindo amargurado. É para isso que você está se preparando. Ah, riqueza e a glória de matar dragões. Tudo o que eu preciso é que você faça alguns perigos no ambiente para restringi-lo à distância. Você não precisa lidar com isso de frente. Que tal? Lelin suspirou pesarosamente. Se não fosse por ter um exército de 1000 profissionais, seria difícil entrar nas montanhas dos Niter. Os intermináveis monstros que eles haviam encontrado no caminho já eram suficientes para que pequenos grupos de aventureiros fossem exterminados. Entendido, comandante. Os oficiais que tinham vindo de Lua Argentea olharam um para o outro. Embora não fosse surpreendente que oficiais superiores do exército usassem suas tropas para fazer trabalho pessoal, era bastante raro as pessoas serem tão descaradas e desenfreadas. No entanto, depois de assistir Tiff, que parecia ser um lutador regular, soltou sua aura, bem como as tropas pessoais de Lelin olhando para eles atentamente, eles decidiram se submeter. Isso realmente foi possível graças a Lelin reunindo todas as ferramentas de comunicação deles. Por causa da geografia das montanhas Niter, esse grupo temporariamente não teve contato com o mundo exterior. Se não, e eles aprendem que Lua Argentea estava em um cerco, eles poderiam ter descido ao caos completo. Lelin poderia suprimir o dragão com as suas próprias tropas quando a hora chegasse, mas isso obviamente enfraqueceria seu poder de batalha. Tudo bem, eu vou atribuir seus papéis agora, ele ordenou sem inibição, especialmente satisfeito com esta situação. Depois que a reunião terminou e os oficiais foram embora, Rafinha ficou sozinho. A mulher cavaleiro olhou para ele. Você não respondeu à minha pergunta. Oh, isso, Lelin assentiu, chegando a uma conclusão repentina. Eu vim para Lua Argentea para obter mais informações sobre feitiços. Depois de descobrir sobre a existência do dragão vermelho, comecei a fazer planos sobre isso. Existe algum problema? A total honestidade de Lelin fez com que Rafinha ficasse perdido. Parecia que seu coração partiu neste momento e doeu. O cavaleiro Fêmea mordeu os lábios. Tudo bem então. Eu vou te ajudar dessa vez, mas vou embora depois disso. Essa garota finalmente está ciente da crueldade da realidade. Lelin se curvou em um leve sorriso, claro. Eu também darei a você uma porção da riqueza de matar o dragão. Eu não preciso disso. Pegue aquela sua riqueza imunda e morra. Rafinha sacudiu a entrada da tenda e saiu correndo, deixando Lelin coçando a cabeça. Embora ela saiba que isso é cruel, ela ainda não é prática o suficiente. Fosse o que fosse, o plano de Lelin ainda estava bem feito. Com uma lenda no comando, bem como a tentação de glória e riqueza de matar um dragão, esses oficiais e seus subordinados estavam muito entusiasmados. A boa notícia veio em breve. A localização exata do dragão havia sido encontrada. Capítulo 910 Matando um dragão rugido. Uma silhueta enorme riscou o céu, e um monstro enorme que tinha dezenas de metros de comprimento imediatamente puxou suas aterradoras asas carnudas antes de desaparecer em uma caverna escura. Esse é verdadeiramente o dragão vermelho. Lelin assentiu. Os dragões no mundo dos deuses eram como enormes lagartos com asas, embora parecessem muito mais sinistros. Seus olhos que pareciam esferas de lava deixaram uma impressão especialmente profunda nele. Sim, meu senhor. Helen respondeu ao lado dele, seu corpo tremendo. Isso é por causa da aura do dragão? Lelin olhou para Helen, subitamente compreendendo e sacudindo a cabeça com pesar. Parece que os profissionais sob o rank 10 não deveriam vir. Eles não podem lidar com a intimidação da aura. Concluiu. Na sua opinião, essa temível aura dracônica era uma versão enfraquecida de um domínio de força espiritual. Apenas encarar o dragão seria um problema se alguém não tivesse uma mente forte ou treinamento de força espiritual, quanto mais atacá-lo. Como esperado, as tropas regulares só podem lutar nos arredores. Sem alarmar essa enorme criatura, Lelin trouxe Helen secretamente, de volta ao acampamento. Depois disso, a equipe fez o que Lelin ordenou. Como um robô enorme e complexo, eles começaram a trabalhar automaticamente. Meu senhor, está feito. Tiff trouxe um grupo de profissionais de elite para Lelin. Em cada uma de suas mãos havia armas com encantamentos de alto grau, e elas pareciam estar revestidas com outra coisa também. Milímetros.
Esta poção mágica que obtivemos da tribo Erecreature é destinada a lidar especificamente com dragões. Esperamos que seja útil. Leilin não pôde deixar de pensar no acampamento de criação de animais. Eles obviamente estavam fazendo preparativos para bater o dragão, mas todos os seus materiais eram agora de Leilin. Agora, o que eles reuniram serviria ao mesmo propósito. Milímetros. Dê a poção de intoxicação do dragão outros itens para os batedores de alta classificação para borrifar na caverna do dragão. Espero que caia na armadilha. Enquanto havia uma grande distância entre o acampamento e a caverna do dragão, ainda era inseguro considerando o alcance que o dragão vermelho podia ver. Além disso, não estava hibernando como muitos de seu tipo, o que deixou Leilin em guarda. Este acampamento era muito atraente. Ele seria encontrado no momento em que o dragão voasse em patrulha, e seu destino então seria óbvio. Por isso, Leilin não contava com a armadilha de veneno dos assassinos de alto grau. No dia seguinte, ele trouxe 50 pessoas para a entrada da caverna do dragão. O chão nu não tinha sequer uma folha de grama crescendo e parecia muito sólido. Havia também um cheiro estranho no ar. Este é o cheiro deixado pelo dragão. A maioria dos animais não ousaria aproximar-se deste lugar. Leilin olhou para o grupo atrás dele. Eles eram todos profissionais de alto nível, incluindo Tiff e Rafinha. Com base nas observações de nossos ladrões, esse é o momento em que geralmente descansa. Além disso, o dragão vermelho também comeu o bode com ingredientes especiais que preparamos, especialmente para isso, murmurou Leilin para si mesmo. Neste momento, uma sombra escura emergiu dos lados, chamando em voz baixa, chefe. Como está a situação? Um batedor de alto nível começou seu relatório. Posso confirmar que o dragão vermelho está dentro e nossa rota é muito simples. Há apenas um caminho, e há uma possibilidade de outras criaturas no caminho. Boa. Guie o caminho em frente. Leilin deixou o ladrão seguir adiante, e uma procissão de pessoas excitadas agarrou as armas em suas mãos quando entraram na caverna. A passagem era longa e parecia percorrer todo o caminho até o ventre da montanha. Era muito vasto e as paredes estavam secas. Está à frente. O ladrão correu para o lado de Leilin enquanto falava. Leilin assentiu e ordenou que o grupo parasse. Eles estavam, agora extremamente quietos, sem emitir nenhum som. Traga-me lá. Leilin e o ladrão foram para a frente. Depois de passarem por um caminho curvo, encontraram uma caverna ainda maior. A luz quente e eboliente tremeluzia na entrada, com alguns itens de quartzo e brilhantes dentro. Duas outras criaturas estranhas estavam de guarda na entrada da caverna, como se estivessem em serviço de sentinela. Dragões da Terra. Uma subespécie dos dragões. Mas não é exatamente semelhante. Leilin olhou para os dois que eram obviamente subespécies com auras que se pareciam muito com as de sangue puro. Seus olhos brilharam com sagacidade. Há rumores de que uma vez que um dragão adulto ganha inteligência, normalmente escraviza alguns membros de outras raças a trabalhar para ele. Dragões antigos podem intimidar raças inteiras. Eu nunca pensei que o dragão vermelho faria isso também. Passados 2 dragões da terra, Leilin sentiu uma ondulação de vida ainda mais poderosa na caverna. Ele estava respirando com respirações rítmicas, evidentemente em um sono profundo. Nesta situação, qualquer som poderia acordá-lo. Tiff. Leilin imediatamente chamou a lenda em sua equipe. Jovem mestre. Tiff chegou ao seu lado e curvou-se ligeiramente. Você pode matá-los sem alarmar o dragão vermelho? Leilin perguntou. Vai ser um pouco problemático. Este tipo de subespécie tem força vital muito tenaz. Eu posso fazer um desaparecer sem um som, mas eu não posso cuidar de 2 em um instante. Tiff franziu a testa ligeiramente. Tudo bem. Eu vou te ajudar nessa área. Leilin respondeu levemente. Então está tudo bem. Os olhos de Tiff brilharam com mechas negras, e ele rapidamente desapareceu. Na caverna, um dragão vermelho da terra protegia lealmente seu lugar, olhando ocasionalmente para seu companheiro. De repente, viu algo que a chocou. Uma figura escura parecia surgir do ar, levantando os braços como se abrisse um buraco negro para devorar seu camarada. Salto sombrio, singularidade. Assim como este dragão da terra estava prestes a gritar em aviso, foi cercado de luz que o deixou imóvel. Este foi o Monster. A figura escura disparou e o gigantesco buraco negro engoliu seu corpo também. Todo o processo foi uma experiência de arrepiar os cabelos, mas só aconteceu em poucos segundos.
Nem mesmo um pio foi feito. Castigo silencioso. As pupilas de Len se encolheram por trás de Leilin. Ela testemunhou todo o processo. Vamos. Leilin fez um sinal e entrou na caverna com Tiff. No interior, eles encontraram o alvo de sua expedição roncando. O dragão vermelho tinha escamas vermelhas escuras com suaves padrões escuros que brilhavam como metal. Suas duas asas carnudas eram acinzentadas e escondidas nas costas. Seu pescoço torcia sinuosamente como uma cobra enquanto enterrava sua cabeça maligna em seu peito. Seu nariz ocasionalmente inchava 2 fluxos de fumaça branca. Um denso poder espiritual estava sendo emanado de seu corpo, o suficiente para fazer o covarde se decompor. É realmente um dragão, e é um adulto que chegou ao reino das lendas. As palmas das mãos de Rafinha tremeram um pouco, e ela não pôde deixar de segurar firmemente sua longa espada. Apenas ela, Tiff e Leilin estavam na caverna agora. O resto estava de guarda do lado de fora. Mesmo dormindo, o dragão tinha sentidos poderosos. Com base em suas habilidades de detecção, apenas o Tiff tem a capacidade de atacá-lo uma vez. Depois disso, definitivamente vai acordar. Leilin olhou para Tiff com os olhos, e ele imediatamente entendeu. Tiff se aproximou do gigante, segurando uma adaga de ouro. Rafinha e Leilin também prepararam seus próprios ataques. Comece. A adaga de ouro de Tiff perfurou a escala triangular sobre o pescoço. Essa foi a sua escala inversa e a maior fraqueza. Rugido. Naquele momento, o sangue espirrou por toda parte. O dragão vermelho rugiu abruptamente, estava agora acordado. Pac! Tiff foi enviado voando por uma cauda vermelha, sua figura envolta por muitas sombras, enquanto no ar. Você. Seus mortais desprezíveis. Como ousa ferir o poderoso Sylvester? Enquanto a ferida que Tiff dera com a adaga era muito menor do que a área de seu corpo, o dragão vermelho ainda rosnava em sua fúria, preparando-se para dar a essas pequenas formigas uma lição de tal de se arrepender no inferno. Você está mesmo pensando em usar algo como um brinquedo? Ele rugiu, olhos como bolas de fogo treinados em Leilin. De repente, sua voz desapareceu. Minha força. O que está acontecendo? Seus vermes miseráveis, o que você fez com o poderoso Sylvester? A voz do dragão vermelho estava cheia de espanto e raiva, enquanto Leilin estava muito satisfeita com os resultados do ataque de Tiff. A adaga de ouro que ele segurava era uma adaga de Dragon Slaying que Leilin havia preparado especificamente para isso. As poderosas toxinas e maldições eram algo contra o qual um dragão poderia fazer pouco. Aí Chip. Leilin ordenou calmamente. Neste momento, o Chip aí imediatamente mostrou suas estatísticas: nome, Sylvester. Corrida, dragão vermelho, adulto, força, 21, 25, agilidade, 10, vitalidade, 19, 21, espírito, 16 status, enfraquecida pela maldição. Força, vitalidade enfraquecida. Talentos, 1. Aura intimidadora 2. Defesa da escama de dragão 3. Respiração do dragão 4. Feitiço de sugestões. Descrição: esta é uma criatura que atingiu o reino das lendas. Possui força extraordinária e pode até mesmo destruir uma pequena cidade ou exército. Ele adquiriu a magia e as memórias da raça dragão puro sangue, e há uma chance de que sua linhagem possa melhorar. Ainda mais, faça. Leilin gritou, seu ataque e Rafinha alcançando o corpo do dragão vermelho praticamente ao mesmo tempo. A espada longa foi afiada com que afiado. A arma encantada brilhou quando ela rasgou as enormes asas carnudas do dragão. O ataque de Leilin foi atingido naquele momento,